Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente boa, 211, 251, como estão? Hoje estou aqui com vocês, né? A professora Daiane, estou aqui com vocês para fazer correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 3. Para quem não se lembra ou para quem não assistiu, a aula de explicação tratou sobre a estrutura fundiária, e em especial a estrutura fundiária do Brasil, mas também dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Quem não assistiu a aula de explicação, é uma dica que eu vou dar para vocês, assista, vai aparecer um cardzinho aqui na parte superior do vídeo, conteúdos também são muito importantes, ok? Mas hoje a aula é de correção. Vamos então ao que interessa. Exercício 1. Podemos considerar na estrutura fundiária do Brasil que os latifúndios, grandes propriedades rurais em extensão, ocupam o maior percentual das terras agricultáveis. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Olha, pessoal, os latifúndios, eles são minoria em número de propriedades. É o que eu expliquei na aula de conteúdo. Eles são a minoria em número de propriedades. Mas como eles são muito grandes, eles acabam ocupando, sim, as maiores extensões do território brasileiro. E aí acabam ocupando terras agricultáveis ou não, né? Uma vez que uma única propriedade deste tipo, latifundiária, chega a ter mais de 2.000 hectares. Lembrando que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Ok? Então, vamos construir aquele gabarito show. Eu vou anotar, vocês vão corrigir. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, tá bom? Então, você concorda com essa afirmação? Sim. Vírgula. Apesar dos latifúndios serem a minoria, e aí quando eu falo de minoria, eu tô falando em número de propriedades, tá bom? Então, apesar de eles serem a minoria em número de propriedade, ocupam as maiores extensões do território brasileiro, uma vez que uma única propriedade deste tipo chega a ter mais de 2.000 HA, que é hectare. Vamos ver como é que ficou então esse gabarito? Olha, ficou assim. Sim, apesar dos latifúndios serem a minoria em número de propriedades, ocupam as maiores extensões do território brasileiro, uma vez que uma única propriedade deste tipo chega a ter mais de 2.000 hectares. Quem assistiu a aula de conteúdo deve se lembrar, né, que eu mostrei até uma tabela comparando a quantidade de latifúndios e a quantidade de minifúndios no Brasil. Vamos ao número 2. Diferencie a estrutura fundiária dos países desenvolvidos com a estrutura dos países subdesenvolvidos. Moleza essa. Nos países desenvolvidos, a estrutura, a organização das propriedades rurais é menos concentrada. E por que isso acontece? Porque houve uma democratização no acesso à terra e predomina nesses países pequenas propriedades. Nos países subdesenvolvidos, por sua vez, a gente nota uma grande concentração fundiária, concentração de terras, e isso se deve à desigualdade socioeconômica. Beleza? Então, vamos construir aquele gabarito show. Então, vamos lá. Nos países desenvolvidos, a estrutura fundiária é menos concentrada, pois houve democratização no acesso à terra e há o predomínio de pequenas propriedades. Nos países
subdesenvolvidos, por sua vez, há forte concentração fundiária devido à grande desigualdade socioeconômica, dentre outros fatores. No caso do Brasil, tem o processo de colonização, tem a criação da lei de terras e por aí vai. Então, ficou assim, ó, nos países desenvolvidos, a estrutura fundiária é menos concentrada, pois houve democratização no acesso à terra e há o predomínio de pequenas propriedades. Nos países subdesenvolvidos, por sua vez, há forte concentração fundiária devido à grande desigualdade socioeconômica, dentre outros fatores. Aí, esses outros fatores a gente tem que analisar cada caso de cada país. Vamos a 3 e a 4, lindo, chuchu. Então, coisas da vida. Nós temos aqui uma família que passa a impressão que é uma família que vive em condição de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica no campo. E aqui nós temos uma grande propriedade rural, aparentemente improdutiva, porque a gente não vê nada nessa terra sendo produzido, apenas os nomes, né? Propriedade de todos os senhores da Silva, né? Aí o Silva pai, o Silva júnior, o Silva avô, o Silva bisavô e por aí vai. E aí a indagação da criança é, mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Essa charge ela toca num problema grave existente no Brasil, que é a concentração de terras. Eu diria que a concentração fundiária no campo é a expressão da desigualdade social do Brasil. Na sua opinião, quais os problemas decorrentes da estrutura fundiária do Brasil retratado na charge? Então, primeira coisa, o que da estrutura fundiária que está retratada aqui? Retratada uma forte concentração. Essa concentração ela tem raízes históricas, né, como a colonização, a lei de terras e a falta de uma reforma agrária. Com isso, né, o que decorre dessa estrutura fundiária concentrada? Decorre a pobreza, o desemprego e, consequentemente, isso tudo aumenta o êxodo rural. Vejamos aqui que essa família está pronta para ir embora. Olha a trouxa aqui no ombro da mulher, né? Então, é uma família que está em processo de despedida do campo. Muitos por conta da pobreza, por conta do desemprego. Então, vamos lá, questão número 3. Vamos construir aquele gabarito legal. Então, a charge, vamos começar com letra maiúscula. A charge faz uma crítica à estrutura. Faz uma crítica à forte concentração fundiária no Brasil. Processo que tem raízes históricas na colonização, na lei de terras de 1850 e na falta de uma reforma agrária eficiente. Quem assistiu a aula deve lembrar, a aula de explicação, né? Deve lembrar que o Brasil tem uma lei de reforma agrária, mas ela é feita muito precária, de forma muito precária. Com isso, então, vamos ver o que decorre disso tudo. Com isso, a pobreza e o desemprego no campo aumentam, bem como o êxodo rural. Então, vamos ver como é que ficou? A charge faz uma crítica à forte concentração fundiária no Brasil, processo que tem raízes históricas na colonização, na lei de terras e na falta de uma reforma agrária eficiente. Com isso, a pobreza e o desemprego no campo aumentam, bem como o êxodo rural. Beleza! Número 4 agora. Justifique a necessidade de romper com a situação retratada na charge. Qual é a situação retratada na charge? Concentração de terras. Por que é importante acabar com a concentração de terras, fazer uma reforma agrária? Para que a terra cumpra a sua função principal, que é a função social. Quem assistiu à aula de conteúdo deve se lembrar. A função social da terra é gerar alimento e abrigo. E além disso, a partir do momento que você gera alimento e gera abrigo,
você reduz a pobreza e a desigualdade, certo? Então, vamos lá, vamos construir o gabarito. A realização da reforma agrária é necessária para que a terra cumpra sua função social, que é gerar alimento e abrigo. Além disso, é uma forma de reduzir a pobreza e a desigualdade socioeconômica no campo. Vamos ver como que ficou esse gabarito construído aqui com vocês. Então, vamos lá. A realização da reforma agrária é necessária para que a terra cumpra sua função social, que é gerar alimento e abrigo. Além disso, é uma forma de reduzir a pobreza e a desigualdade socioeconômica no campo. Show! Último exercício. Leia o trecho do texto. No estágio atual de desenvolvimento do Brasil, a FAO atua como foco na promoção do diálogo e debate internacional para o intercâmbio de experiências e projetos, com enfoque especial na cooperação Sul-Sul, ou seja, a cooperação de países do Sul com países do Sul, países mais pobres com países mais pobres. Explique o que é a FAO e qual a sua importância. Show, fácil. A FAO é uma organização, né? É uma fundação, faz parte das Nações Unidas, mas é uma organização voltada para alimentação e agricultura. A importância é o fato de que ela defende projetos e ações que visam a democratização da terra, além de realizar um amplo debate e negociações que objetivam o fim da pobreza e da fome. Então, é uma instituição muito importante. Vamos lá construir aquele gabarito? Então, é a Organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura. Defende projetos e ações que visam a democratização da terra, além de realizar um amplo debate e negociações que objetivam o fim da pobreza e da fome no mundo. Vamos ver como é que ficou então o gabarito? É a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Defende projetos e ações que visam a democratização da terra, além de realizar um amplo debate e negociações que objetivam o fim da pobreza e da fome no mundo. Nós estamos ficando por aqui com a semana 1. Aguardo vocês semana que vem com a explicação do conteúdo da semana 2 e também a correção das atividades. Beijo, tchau!